Agora. Começamos? Pronto, irmão Mário, começamos. Boa noite a todos. Vamos continuar aqui a reunião com a leitura da Epístola de Gálatas, capítulo 4. Boa noite, Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O apóstolo Paulo vai usar aqui alguns exemplos que são bastante didáticos, né? Porque os Gálatas estavam voltando às práticas da lei, influenciados pelos judaizantes, que mandavam eles terem que se circuncidar para receber a salvação, ou guardar o sábado, ou comer determinados alimentos. E era como se eles voltassem atrás em tudo aquilo que eles tinham aprendido do apóstolo Paulo, que tinha levado o evangelho até eles. E aqui ele começa fazendo uma comparação de alguém debaixo da lei mosaica, como um menino. Um menino que tem direito a tudo, porque o pai dele é o dono de todas as coisas, mas ele não é diferente de um servo, porque ainda ele não tem condições de assumir aquilo que está reservado para ele, a herança que foi designada para ele. E no versículo 2, Gálatas 4:2, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Isso é muito comum, principalmente em famílias muito ricas, né? Eles geralmente colocam lá algum advogado para tratar dos assuntos relacionados aos filhos, porque eles, apesar de terem direito a tudo, eles não podem tomar posse. Então, eu me lembro, tinha um rapaz na faculdade de arquitetura, onde eu estudei em Santos, e ele era doidinho de tudo, sabe? Ele era um cara que ele vinha para a faculdade, ele vinha de skate, e aí ele ficava andando de skate dentro da faculdade, nos corredores, e sempre tocando rock, fumando maconha. O cara era bem fora do normal, assim. E depois que eu saí da faculdade, eu fiquei sabendo que a família dele tirou dele o domínio ou a herança das coisas. Ele não podia mais tomar posse de tudo que era da família, porque ele ia torrar tudo. Então, precisaram colocar um curador, um tutor, para cuidar das coisas que ele tinha direito, mas ele não podia pegar. E é interessante isso, eu nunca tinha visto isso antes, mas ele ficou assim, então, vinha o dinheiro da família sustentava ele, tudo, mas tudo contadinho, de acordo com os advogados que cuidavam era uma família que tinha muitas posses, então se largasse na mão dele, ele queimava tudo, ele torrava tudo, trocava com droga, fazia outra coisa, qualquer coisa. Então, Paulo vai comparar alguém que se coloca debaixo da lei como um herdeiro, mas ainda assim menino, porque ele não tem condições de caminhar com as próprias pernas. E então ele não é diferente do escravo. Ele tem tanto poder quanto o escravo. Ele não pode tomar decisões, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Quando o pai disser que ele pode agora tomar posse da herança, aí sim ele vai começar a usufruir da herança. Então ele coloca aqui essa condição de menino, no versículo 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão ou à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, das coisas básicas do mundo. E é interessante esses rudimentos do mundo, né? Porque isso nos fala da lei, de todo o período da lei do Antigo Testamento, onde os judeus ainda estavam debaixo dos rudimentos do mundo. E uma forma interessante de se entender isso minha filha, o primeiro filho dela,
quando ele, meu primeiro neto, ela queria que ele falasse logo, né? Queria que aprendesse a ler e escrever, e tentou até ensinar português para ele. No fim, ela acabou desistindo também, porque ela mora nos Estados Unidos, é casada com um americano. Mas ela viu que se fosse continuar ensinando português, ia atrapalhar, era capaz de ele acabar mudo, né? Esqueceu o inglês e não aprendeu português. Mas eu me lembro de ir na casa dela e ela comprava tudo que era coisinha assim, brinquedinho didático, né? Para ajudar a aprender. Então ele tinha muitos blocos de madeira, de plástico, com desenhos de bichos, de plantas, de carros, Então tinha lá o carrinho e tinha lá um C de car, né? Para ele começar os rudimentos da leitura. Todos nós acho que aprendemos assim, né? Eu aprendi com uma cartilha, Caminho Suave, chamava-se a cartilha, era a mais famosa da minha época, eu nem sei se existe ainda hoje. Mas tinha muito disso, eram figuras, eram desenhos, geralmente o desenho formava uma letra que era para você aprender a partir de desenhos. O Antigo Testamento é uma cartilha, são os bloquinhos com desenhos, porque são figuras de coisas que iriam ser reveladas no Novo Testamento. Esse era o papel do Antigo Testamento, eram figuras, não era a coisa em si ainda. Então, esse menino, o judeu, estava, por tempo determinado pelo pai, debaixo de curadores e de tutores, e brincando com bloquinhos. Não tinha ainda. Ele brincava com os rudimentos do mundo, com as coisas básicas, porque ele ainda não tinha a capacidade de entender coisas mais profundas ou de ler todas as letras, ok? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, versículo 4, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a plenitude dos tempos é quando Cristo vem ao mundo como o Filho de Deus, justamente para inaugurar algo totalmente novo, para libertar aqueles que estavam debaixo da lei. Cristo veio remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, em Gálatas 4:6, 4:5, né? Então, uma pessoa hoje que insiste em se manter debaixo da lei é como um filho que não quer receber herança, um filho que não quer ser tratado como um adulto, né? É interessante que hoje existem, eu sempre vejo isso no Twitter, né? Casos de adultos, de homens barbados, que eles se identificam como criança. Então o cara é grande já, barbado, usa fraldas, usa roupinha de criança, fica brincando com chocalho num berço, mandam fazer um berço gigante para caber ele, né? Ele fica lá brincando com chocalho, com carrinho, com bonequinha e tal, porque ele se identifica como criança. É a tal história de hoje. O cara é homem, se identifica como mulher, outra mulher se identifica como homem. Eu vi até um vídeo de um cara, ele fala assim: se o Brasil entrar na guerra, eu vou me identificar como mulher. Aí eu não vou pegar em armas, porque eu sou uma mulher, não posso ir na guerra e coisa e tal. Então, isso aí tem casos que são até doentios, né? De pessoas assim, que não querem sair da infância. É síndrome de Peter Pan, tem até um nome assim. O cara não quer sair da infância. Ele vive como se fosse uma criança, fala tudo errado, como se fosse uma criancinha, um bebê, porque ele não quer abandonar aquela fase da vida dele infantil. Mas aqui nós vemos que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus veio ao mundo como judeu, um judeu guardando a lei, mas ele iria morrer depois. E quando ele morresse, a lei não ia ter mais nenhuma aplicação sobre ele. Porque uma vez morto o homem, a lei cessa de ter efeito sobre ele, né? Uma pessoa, por exemplo, o cara é um condenado à morte, um assassino,
alguém com uma culpa grande aí, então eles vão matar o sujeito, vão enforcar, vão, sei lá, botar na cadeira elétrica e tal. No dia seguinte, ele não tem mais que guardar lei nenhuma, ele não é mais culpado. Morreu, com a morte dele, encerra toda a culpabilidade dele. Eu me lembro quando teve aquele mensalão, que agora dizem que não teve, vai viver num mundo desse, né? Mas quando teve aquela história do mensalão, que prendiam muita gente, inclusive deputados, senadores foram considerados culpados e tal. E eu me lembro que saiu uma lista no jornal de todos os políticos que estavam envolvidos, supostamente envolvidos, tem que falar assim, né? Hoje você não pode afirmar nada. Supostamente envolvidos, e tinha uma linha lá, tinha um nome de um político que dizia assim: o processo contra ele foi encerrado porque ele morreu, porque ele faleceu. Então acabou a condenação para ele, porque ele morreu. Então a lei, ela condenava, a lei não servia para salvar ninguém. A lei servia para mostrar que a pessoa era transgressora da lei e assim ela merecia morrer. Mas no momento que ela morria, acabou. Quem vai acusar um morto? Você tem que voltar para a cadeia. Não tem como. O cara está morto. Acabou toda. Então, quando Cristo veio, ele veio nascido sob a lei. Ele era um homem judeu, nascido de mulher, que não fala que era nascido de homem, né? Porque a gente sabe que não era de José, mas de Maria apenas, que concebeu por meio do Espírito Santo, para remir. Para que ele veio? Para remir, para comprar. Para comprar os que estavam debaixo da lei. É como se ele viesse e entrasse na delegacia de polícia e falasse: eu vim pagar a fiança. Solta o meu amigo lá que eu estou pagando a fiança. E ele não só fez isso, não só libertou os que estavam sob a lei, que creem nele, mas também Deus os adotou como filhos, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A adoção de filhos. Acho que todos aqui sabem que eu tenho um filho adotivo, né? Aliás, essa semana eu usei um programa aí de inteligência artificial para ele falar. Ele começou a falar, dizendo, não falou, né? Porque ele é mudo, cego, não fala, não tem nem capacidade mental para isso. Mas o programinha põe ele lá, ele começa a falar o que eu escrevo, eu transformo em voz. E ele falando, dá vontade de chorar. Fala assim, meu, o que ele está falando, né? Nunca vi ele falar, de repente ele está falando. Fica muito real, né? Fica muito real esse negócio de inteligência artificial. Mas ele, quando foi adotado, ele tinha 4 anos, e nós optamos por uma adoção plena. Porque você pode adotar, não sei como é que é hoje, naquele tempo era assim, você podia adotar uma criança com adoção simples. Ela morava na mesma casa de você e tal, mas ela não tinha direito à herança. Ela continuava, o nome dela continuava na certidão de nascimento, os nomes dos pais originais, dos avós originais. Ela não tinha nada a ver com você, né? Você que adotou. Mas nós optamos por uma adoção plena. E foi muito interessante porque nós nem sabíamos disso. O juiz coloca no livro do processo, ele faz uma nova certidão de nascimento. Então, nós escolhemos um novo nome para ele. O nome dele não era Pedro, era Geraldo. O novo sobrenome, ele ficou Persona também, Pedro Persona. Ele recebeu os avós na certidão de nascimento, são meus pais e os pais da Cristina. São os avós dele, né? Embora ele seja negro, mas ele tem civilmente falando, ele tem todas as regalias e todo o poder e herança da família que o adotou. Então, era muito engraçado, porque a gente saía passear, né, com ele naquele carrinho guarda-chuva, aquele carrinho pequenininho de bebê, e meus 2 filhos biológicos, que são
parece que nasceram na Suécia, né? De tão brancos e loiros que são. Então ia num shopping, em algum lugar, não tem jeito, né? As pessoas ficam tudo olhando, assim, ficam tudo curioso, tentando imaginar na cabeça, você fica pensando assim, o que será que aconteceu? O que será que esse homem aprontou, né? Fica todo mundo maquinando. Mas ele passou a ter os mesmos direitos dos nossos filhos biológicos. Então a gente até combinou, depois que eu e a Cristina partirmos, se o senhor não voltar antes disso, quem cuidar dele, quem se ficar responsável, fica com a herança dele também, fica com a parcela dele, né? Fica com um terço de nada, tem que fazer as contas depois. Mas isso é um filho que fica filho mesmo. Então, quando Deus nos adota como filhos, no versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Se você continua querendo guardar o sábado, continua querendo guardar os dias do judaísmo, querendo continuar comendo comida que não é impura, segundo a lei e tudo, você é como uma pessoa que chegou lá, o Senhor, na prisão sua da lei, quis resgatar você, você falou, não aceito, não quero sair da cadeia. Porque a lei é uma cadeia. A lei é uma cadeia. A lei mosaica é uma cadeia que limita. Para isso ela foi dada. Deus deu a lei como uma cerca para o seu povo não se misturar com outros povos, não se contaminar com outros povos, mas ficar protegido, que nem criança quando tem o cercadinho, né? Quantos filhos a gente punha no cercadinho, né? Já já vai aparecer alguém aí dizendo que é ilegal, que não pode tolher a liberdade do bebê, tem que não pode, cárcere privado. Vamos começar a chamar aquele cercadinho de cárcere privado. O mundo está tão louco que eu não duvido mais nada, né? Mas o que acontece quando, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Essa adoção é plena, é total, é completa. É como se nós recebêssemos o DNA de Deus agora, porque somos chamados filhos de Deus. Nascemos de novo em Cristo, somos nova criação em Cristo. E no versículo 6, ele deixa claro porque sois filhos, só por isso, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. Veja que nesse texto todo aqui nós encontramos a Trindade, né? Tem o Senhor Jesus, tem o Espírito Santo e tem o Pai. As três pessoas da Trindade envolvidas em tudo isso. E tem um autor que ele diz assim, uma frase que eu anotei aqui: Cristo, aquele que por natureza é o Filho de Deus, se tornou filho do homem, para que nós, que éramos por natureza filhos do homem, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Que maravilhosa mudança, realmente, né? Cara, se você está nessas de adventismo, de legalismo, de judaísmo, larga a mão disso. Você não quer ser membro da família de Deus. Você não quer chamar Deus de pai. Nenhum judeu podia chamar Deus de pai. Você quer apanhar? Entra numa sinagoga e faz uma oração do Pai Nosso, por exemplo. Pai Nosso que está no céu. Vou pôr você para fora. Mesma coisa numa mesquita islâmica, porque eles acham uma abominação alguém dizer que é filho de Deus. Aliás, o Alá não é o Deus verdadeiro, né? Porque o Deus verdadeiro, ele precisou fazer um pré-vestibular de amor para poder amar. Um Deus que não é uma trindade, ele não sabe amar. Ele nunca amou. Percebe? Porque ele é um Deus único dentro do conceito islâmico e de outras, até de religiões que se dizem cristãs, o unitarismo, acho que chama,
unicistas, porque eles não creem na Trindade. Então, um Deus que não é triuno, como é que ele aprendeu a amar? Quando que ele amou? A palavra diz que o Pai ama o Filho. Deus amou o Filho. Quando que ele amou? Sempre, eternamente. Porque na eternidade, quando não existia mais nada, Deus não estava sozinho. Deus não estava numa imensa solidão, em um vácuo, sem mundos, sem seres, sem nada. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, havia sempre, era como se fosse uma família que eternamente esteve viva e se comunicando entre si e se amando entre si. E esse Deus é o Deus que é chamado de amor. Deus é amor, né? Deus é amor. Como que poderia um Deus unicista ou um Deus islâmico, Alá, ser amor, se ele nunca soube o que é isso? Nunca soube o que é amar? Mas o Deus bíblico é amor, porque na eternidade ele já era, já tinha Pai, Filho e Espírito Santo, já podiam se amar. E quando fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo, ele só podia enviar o seu Filho ao mundo se o Filho já fosse filho na eternidade, já fosse filho desde sempre. Mas eu fugi um pouquinho aqui, voltando, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você não está mais na escravidão, não está mais no cercadinho, não está mais. Tem uma passagem muito boa para entender isso, é quando o Senhor Jesus fala das ovelhas, né? Que o verdadeiro pastor, ele entra Ele entra no redil, no estábulo, na cocheira, né? E traz para fora as suas ovelhas. É linda aquela passagem de João, porque o que o pastor faz? Ele entra num lugar que é cercado. E essas ovelhas ali eram os judeus, que estavam dentro daquele cercado, protegidos por leis, por cercas, por uma série de regulamentos, mas o pastor entra lá e sai, mas não sai sozinho. Imagina a cena, o pastor entrando lá no redil, né, esqueci o nome agora, não é cocheira que fala, no aprisco. Entrando no aprisco, que tem cercas, porque ele pode abrir, ele pode entrar, mas aí ele sai. Ele não sai sozinho. Ele sai seguido das suas ovelhas, das suas verdadeiras ovelhas. E Deus fez isso para que houvesse um só povo, depois que inclusive vai incluir também os gentios, né? Mas do lado de fora do aprisco não tem cerca. Eu gosto de uma definição que diz que um aprisco, é, um, re, um aprisco é um rebanho mantido por cercas. E a igreja hoje, por exemplo, é um rebanho mantido por um centro. A pessoa de Cristo no centro é que mantém o rebanho em volta. Eles não se dispersam, porque mesmo não tendo cerca, eles ficam atraídos por um mesmo eixo, pelo mesmo centro. Como são os planetas, né? Sempre tem um Sol e os planetas em volta, eles não estão presos. Não existe uma cerca gigantesca no espaço para prender os planetas. Existe, sim, a atração que o Sol exerce sobre eles. E assim é Cristo também sobre nós. Mas então, no versículo 7, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Um filho é aquele que pode entrar na casa do pai a qualquer hora, sem precisar pedir licença. Um servo
tem que deixar as sandálias na porta. Assim era o costume lá no Novo Testamento. Um servo não podia entrar na casa do seu senhor, a não ser que estivesse descalço. Mas o filho podia entrar calçado. Tanto é que quando conta a história do filho pródigo, o pai manda colocar calçados no filho. E depois o filho vai entrar na casa para participar da comunhão com o pai. Porque agora ele é filho, ele tem todas as regalias de um filho, não é mais um escravo. Não queira ser escravo. Se você está atrás de seguir a lei, se você acha que precisa de uma cerca para viver conforme a vontade de Deus, você está dizendo que é um escravo, você é um cão de coleira que não consegue largar da coleira, aquele que não consegue soltar da corrente, né? Porque você está limitado àquilo. É interessante que colocou no terreno da casa dela, que mora numa casa, aquelas casas americanas não tem muros, né? Não é que nem no Brasil que a gente prende os moradores da casa e os ladrões ficam do lado de fora. Põe grade na casa para os moradores não saírem, né? Mas lá são aquelas casas que tem aquele quintal enorme que emenda um quintal no outro, um gramado de uma casa. Às vezes você não sabe nem onde acaba uma propriedade e começa a outra. Mas aí eles compraram um cachorro, uma cadela, e aí você não pode deixar a cadela escapar, né? Porque morder alguém, um vizinho e tal, é processo na certa, né? Lá a coisa é séria. Se o cara escorregar na sua calçada por causa da neve, você toma um processo. E uma casa até, inclusive perto da onde ela morava, onde a pessoa que morava numa esquina tinha uma casa, numa rua secundária, e depois tipo uma rodovia, né? Uma estrada de asfalto, de mão dupla, e era bem na esquina dessa casa. E o dono dessa casa deixou crescer uma folhagem muito alta, muito volumosa, e estava fora dos padrões, porque ela avançava, né? Então ela bloqueava a visão de quem vinha pela rodovia. Aí uma pessoa vindo pela rodovia não viu um carro que entrou saiu daquela rua para entrar na rodovia, teve um acidente e morreu uma pessoa. Essa família perdeu tudo, perdeu a casa, inclusive. Perdeu a casa, inclusive, porque o processo foi muito grande e a indenização era muito alta. Perderam tudo para poder. Lá bobeou, você toma processo. Não é como no Brasil, não, que a coisa fica rodando aí 100 anos e ninguém decide nada, né? Mas onde é que eu estava mesmo? É, Assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Por Cristo. Tem um, tem um versículo em Romanos 8, no versículo 14, que diz basicamente o que está no versículo 5 aqui, versículo 5 e 6, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Em Romanos 8, 14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então aquela conversa de que você creu em Jesus, você se converteu a Cristo, tudo, mas você não falou em línguas porque você não tem o Espírito Santo e tal. Balela, balela. Porque se você não tem o Espírito, você não é filho de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Simples assim, não é? Tem um outro também no versículo 16, em Romanos 8, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A certeza dessa filiação vem do Espírito Santo que habita em nós. Somos, somos filhos de Deus. Mas agora, indo pro versículo 6, porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Um cristão pode chamar Deus de Pai. E, por sinal, tem um versículo em 2 Coríntios
que diz assim, que há muitos deuses e muitos senhores, mas para nós, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então, quando alguém chama Deus de Altíssimo, Deus, alguém usa aqueles nomes do Antigo Testamento, né? Acha que vai ser mais chique, vai ser mais sábio, por isso está falando besteira, bebagem, bobagem com besteira da bebagem. Está falando bobagem, porque agora, para nós que temos o Espírito Santo e podemos chamar Deus de Pai, Deus é Pai, e um só Senhor, Jesus. Então não tem que chamar Deus com o nome hebraico do Antigo Testamento, ele chama de Pai. Ele deu essa licença, ele deu essa. Podemos até abrir no versículo, é 2 Coríntios. 2 Coríntios, não sei se é capítulo 12, não lembro agora, vamos ver se eu acho aqui. É 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. O versículo 5 anterior diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então não entra nessa conversa, nesse modismo aí, de adotar nomes hebraicos para chamar Deus de palavra que você não sabe nem pronunciar, porque é que nem eu querer falar chinês, vai sair tudo errado, né? Para nós é Deus o Pai e um Senhor, Jesus. E quando você orar, você sabe que você só pode orar ao Pai e ao Filho, ao Senhor. Então, evite misturar as pessoas da Trindade, né? Tem gente que começa orando e fala assim: ó Pai, tu, Senhor, és bom, porque, Pai, tu morreste na cruz. Mistura tudo, aí não é assim que funciona, né? Tem uma distinção. Então, nós só oramos a Deus Pai e ao Filho, ao Senhor Jesus. Nós não oramos a, ao Espírito Santo. E nem adoramos o Espírito Santo. Ah, mas ele é Deus, né? Ele é Deus. Mas você não tem nenhum caso na Bíblia de alguém adorando o Espírito Santo. E é simples entender por quê. Porque se você invocar, ó Espírito, me ajude, não sei o quê, vem outro Espírito. Como é que você sabe que aquele é o Espírito Santo? Tem hinos, inclusive, né, que vem Espírito e consola a tua igreja, tal. Isso é errado, isso é muito errado. Invocar o Espírito Santo é errado, porque você nunca sabe quem vai atender do outro lado da linha. Não vai ser o Espírito Santo, porque o ensino bíblico é que nós devemos orar a Deus Pai, adorar a Deus Pai, louvar a Deus Pai e a mesma coisa ao Senhor Jesus. Louvamos o Senhor, bendizemos o Senhor, adoramos o Senhor e pedimos, oramos ao Senhor também, que são as situações em que nós vemos orações na Bíblia. Agora, essa semana alguém me escreveu, falou assim: Mário, eu posso autorizar, acho que ela viu algum vídeo de alguma pessoa lá, eu posso autorizar colocarem o meu nome numa intercessão do anjo Gabriel? Eu falei: o quê? Intercessão? É, para aumentar as riquezas. As pessoas. Tem gente que vai atrás de tudo que é bobagem. Se quiser criar uma religião e ganhar muito dinheiro, invente as bobagens mais absurdas que você puder inventar.
que vai ter um monte, vai ter uma multidão que vem atrás de você. A verdade ninguém quer, mas bobagem tem de monte. Então, eu falo, o problema é que em nenhum lugar da Bíblia nós devemos invocar anjos e nem orar para anjos. E se você orar para um anjo, qual anjo que vai atender? Não vai ser um anjo de Deus, porque os anjos de Deus não vão atender você. Lá em Apocalipse, por 2 vezes, o apóstolo João se prostra diante do anjo do Senhor, de um anjo, né? Um anjo que o Senhor enviou, e o anjo fala assim: não faça isso, não faça isso, eu sou conservo seu, eu estou a serviço, não sou o patrão, né? Eu sou um serviçal. Então, se você orar para um anjo, os verdadeiros anjos não vão aceitar a sua oração, o seu louvor, a sua adoração, mas os falsos anjos vão. Então, quem vai atender no outro lado da linha é um falso anjo, é um anjo caído. Mas voltando então ao nosso capítulo 4 de Gálatas, no versículo 6, Deus nos dá então esse privilégio de podermos chamar a Deus de Pai. E no versículo 7, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Isso aqui é muito interessante. Eu tive um pintacilgo, eu ganhei, nunca gostei de passarinho preso, né? Mas teve um pintor que foi pintar, eu tinha acho que 8, 9 anos de idade. Um pintor foi pintar a casa lá que eu morava com meus pais, e ele me deu uma gaiola com um pintacilgo, que era tratado só a fubá, tinha que dar fubá para o pintacilgo, mas aí eu comecei a dar alpiste também. Ele dava só fubá porque o alpiste para ele saía caro. Então ele me deu esse pintacilgo, mas era bonitinho, cantava que era uma maravilha, mas era um pintacilgo de gaiola, que acho que nasceu em viveiro. E eu tentei soltar esse pintacilgo, não soltava. Eu abria a gaiolinha dele, pegava o pintacilgo, jogava para cima, ele saía voando, voando, voando. Quando chegava a noite, eu ia olhar, ele estava dormindo em cima da gaiola. Em cima da gaiola. Aí, um belo dia, eu coloquei um alçapão e pegou uma fêmea de pintacilgo. E aí eu peguei e pus ela dentro da gaiola, junto com o pintacilgo, né? Vamos ver se dá clima aqui, os dois, né? E ficaram uns dias lá, os dois na gaiola. Aí, num belo dia, eu decidi soltar os dois. Ah, sumiu. Os dois foram embora. Aí ele tinha uma companheira. Mas enquanto ele não tinha, ele estava preso, mesmo do lado de fora da gaiola. Ele se recusava a sair de cima da gaiola e dormia em cima da gaiola. Estava arriscado o gato comer o meu pintacilgo, que a gaiola ficava na parede da casa do lado de fora, né? Estava arriscado ele virar McDonald's de gato. Então, quando uma pessoa quer continuar a guardar a lei, ele é o pintacilgo dormindo em cima da gaiola. A gaiola está aberta já. Já foi liberto. Fomos remidos, ou seja, comprados para fora da lei. Fomos libertados da lei. E você quer continuar? E ele fala aqui, né? Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, herdeiro de Deus por Cristo. Você já pensou no tamanho dessa afirmação? Sabe a quem pertence todas as coisas? Ao Filho. Ao Filho. E sendo filho, nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Pega aquelas fotos de galáxias que às vezes você encontra na internet, né? Esses telescópios modernos, porque até poucos anos atrás ninguém sabia o que tinha mais para frente, porque conseguiam ver os planetas aqui do sistema solar
e algumas estrelinhas, né? Vinham as estrelinhas, estrelinha, estrelinha. Aí foi descobrir que muitas daquelas estrelinhas que dava para ver olho nu, então nos telescópios mais antigos, não eram estrelas, eram clusters de sóis, eram aglomerados de sóis, eram galáxias inteiras, com bilhões de estrelas e planetas e tudo mais. Só foi descoberto isso depois que criaram telescópios mais potentes. Antes disso, ninguém sabia a imensidão do universo. E nós somos co-herdeiros. Isso tudo pertence, tudo foi criado pelo Filho e para o Filho. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E nós somos feitos co-herdeiros de Cristo agora. Você quer levar uma vidinha miserável de pintacilgo dentro da gaiola? Faça-me o favor. E no versículo 8, mas quando não conhecieis a Deus e servieis aos que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, Paulo fala. Como que Paulo era? Paulo era um judeu, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, irrepreensível na lei, mas ele largou tudo por Cristo, que era muito melhor. Era muito mais sublime, muito maior. Sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizesse. Então, quando eu vejo algum cristão vir me falar de lei, hoje mesmo, o que foi que um perguntou? Ah, eu posso, o que que ele falou? Eu posso beber, acho que ele perguntou se ele podia beber vinho, né? Eu respondi, falei assim, olha, até 5 litros. Porque a vida cristã não é mais eu posso e não posso. A vida cristã é guiada pelo Espírito Santo. O cristão deve ser guiado pelo Espírito. Quando ele pisa fora da linha, ele sofre também, porque o Espírito Santo em nós sofre quando pecamos. Aí tem que fazer o caminho de volta, tem que reconhecer o pecado, confessar o pecado. Lembre-se sempre de que José e Maria levaram só um dia para perder de vista o menino Jesus. Quando eles voltavam de Jerusalém, que eles tinham ido a Jerusalém, com os familiares e todos, e na volta, eles perderam o menino Jesus. Eles levaram um dia para perder, levaram 3 para encontrar de novo. Ele estava lá no templo, sentado junto com os doutores da lei. Mas você leva um dia para perder, você leva 3 para reencontrar a comunhão com o Senhor Jesus, com Cristo. Então, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Você vem me falar agora de guardar sábado. Você vem me falar agora de não poder comer carne de porco. Você vem me falar de não poder isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. São 613 mandamentos na lei. E se você escorregar em um, você é culpado de todos. Porque assim era a lei, não tinha buraco na cerca. Era uma cerca sólida, era um muro, um verdadeiro muro, que prendia lá dentro os seres humanos para que eles não se misturassem com os outros povos pagãos. Mas agora Cristo veio e libertou. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para libertar, para comprar de volta os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eu nem imagino se o meu filho adotivo fosse mentalmente capaz, né, o que ele não é, mas se ele chegasse para mim um dia e falasse assim, pai, não quero mais ser seu filho, vamos lá no cartório, eu quero estornar tudo, voltar tudo que era antes, vamos refazer a certidão de nascimento, porque inclusive o juiz, quando nós o adotamos, o juiz anotou na margem do livro lá do cartório que fica proibido
qualquer pessoa de trazer à tona o passado dele. Ninguém pode dizer quem ele era, ou acusá-lo de qualquer coisa acontecida antes, porque ele realmente é uma nova criatura agora, com um novo nome, novos pais, novos avós, e ninguém pode trazer de volta o passado dele. Olha que interessante. Mas imagina se ele fosse capaz, né, mentalmente capaz, falar assim, não gostei, não gostei dessa de ser filho, de ser herdeiro, não quero não, quero voltar lá, morar na favela que eu morava e daquele jeito lá que eu estava amarrado numa cama, que ele estava amarrado numa corda, a perna amarrada na cama, para não cair da cama, para não rolar da cama. Quero voltar aquilo lá. Pensa bem, não seria uma loucura? Uma loucura voltar a ficar amarrado, a viver amarrado. Quando ele chegou, tinha até ele tinha assim abaixo do joelho, logo abaixo do joelho, ele tinha uma marca, uma cicatriz, né, um calo. Ele tinha um calo de uma cordinha que ficava amarrada para ele não rolar da cama. Ele passava o dia deitado numa cama de costas, tanto é que o crânio dele ficou mais chato aqui atrás, porque até os 4 anos de idade, porque ele ficava preso. Imagina, até os primeiros banhos eram uma. A gente morava num apartamento de São Paulo, parecia que estava matando o menino, né? Porque ele nunca tinha tomado banho na vida. 4 anos ele era uma casca de sujeira. E a gente dando banho, ele gritava que não desesperado. A gente ficava preocupado que os vizinhos iam acabar chamando a polícia. Falava que esses caras estão torturando uma criança no apartamento, porque ele gritava, que era até vergonhoso para a gente, né? E hoje toma banho assim, alegria, ri o banho inteiro, dá risada, dá gargalhada o banho inteiro, adora tomar banho. Voltar atrás tudo isso, voltar atrás, você que creu em Jesus, que recebeu a salvação, recebeu a paternidade agora, tem um novo nome, tem uma nova criação, uma nova natureza. Você quer voltar para os rudimentos? Você quer voltar? Você que já sabe ler, quer voltar a brincar com bloquinho de letrinha e bichinho? Quer voltar a ler como é que é? Caminho Suave? Você quer voltar a ler a cartilha Caminho Suave? Agora que você já passou de fase, você quer voltar à fase? Né? Que isso? Pula fora desses judaizantes aí, cai fora, desaparece desses caras, esses falsos profetas que querem colocar julgo em cima de você. Porque aqui, o que eles na verdade, no versículo 17, não vai dar tempo de chegar lá hoje, mas no versículo 17 ele fala desses que estavam desencaminhando os Gálatas, ele fala assim, eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Por que os judaizantes tinham zelo pelos Gálatas? Porque queriam dominá-los, eles queriam discípulos. Um herege precisa de discípulo. Lá em Atos capítulo 20, fala que o Paulo avisou que depois da minha partida entrarão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Isso são os de fora, que vêm para destruir. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas ou pervertidas, distorcidas, para atraírem discípulos após si. O herege adora ter discípulos. Ele quer ser paparicado. Ele quer ter o seu próprio rebanho. Ele quer fazer o papel de Cristo. Você já escutou a pessoa falar assim, eu vou na igreja do pastor fulano. Igreja do pastor fulano? O pastor fulano tem uma igreja? Que eu sabia, só tem um pastor que tem uma igreja. É o Senhor Jesus. É o único que tem uma igreja. Né? E tem uns que ainda falam assim, o meu rebanho. Que rebanho, cara? Você está doente. Não é isso, não. Esquece, que loucura é essa? Então, fica aqui meu conselho a esses que querem voltar à gaiola da escravidão da lei. Cai fora, crê no Senhor Jesus somente e aceite que Ele veio romper os grilhões. Ele veio salvar você, não para colocar você dentro de um redil, de uma cocheira, de um cercadinho.
Ele veio para dar liberdade, liberdade completa. Eu acho que eu já falei muito hoje, né? Nossa. Tem alguém levantando a mão aí? Dúvidas? Vocês estão acordados? Parece que tem uma aqui. Deixa eu ver. Isso, Efésios 4:8, o Elton colocou. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Você falou da gaiola aí, Maria, eu lembrei. Até a gaiola o senhor levou, né? Pra não ter que voltar, né? Como é que é da gaiola? Você estava falando do passarinho da gaiola e eu lembrei desse versículo aqui. Até o cativeiro o senhor levou. Não tem que Até o voltar. cativeiro, né? É como fez Sansão, né? Sansão arrancou as portas da cidade e levou embora. Inclusive, essa história do Pintacilgo, eu escrevi ela para um folheto. Tem um folheto, na verdade, Vivas, que chama-se Verdadeiramente Livre. E colocaram uma capa agora que tem um papagaio na capa, não tem nada a ver a capa, a foto da capa, né? Mas, de qualquer maneira, é porque fizeram uma edição colorida dele. Antigamente era em preto e branco. Mas eu, quando escrevi, eu tive que mudar a história e coloquei que era uma fêmea que estava na gaiola e que daí veio o pintacilgo macho, se apaixonou por ela e ela acabou indo embora com ele, né? Para ficar mais condizente com a obra de Cristo. Mas vocês encontram no site da Verdade Viva, tem lá, na parte de folhetos evangelísticos, tem lá verdadeiramente livre a história desse pintacilgo. Mas eu nunca gostei de passarinho preso, não. Nossa, eu ganhava, às vezes eu pedia para amigos assim, se tinha um passarinho, mas só para soltar depois. A irmã Jane levantou a mão aí. Pode falar, irmã Jane. Boa noite a todos. Irmão Mário, assim, no sábado, assim, eu fazendo as coisas, eu gosto de tomar um vinho, assim, eu gosto mais de vinho tinto e docinho, né? Eu sempre tomei vinho, mas tomava cerveja, tomava isso, tomava aquilo. Mas só graças ao Senhor, só ficou com vontade de tomar vinho. Eu tomo vinho não é só por tomar, é que eu gosto do vinho. É saborear o vinho. Então, semana passada, sábado passado, teve uma irmã aqui de denominação. A gente estava fazendo um bolo. Aí, cadê o bolo, irmã? Aí eu disse, tá aí na geladeira. Aí quando ela abriu, viu o vinho. Ela viu o vinho, né? Irmã, a senhora bebe? Aí eu disse, sim, irmã, eu bebo vinho, sim. Aí ela disse, o meu marido disse que é pecado beber vinho, não sei o quê. Eu disse, olha, irmã, a senhora e o seu marido tem outro pensamento dessas coisas. E como eu sei
que eu não estou pecando, que não estou fazendo nada demais, que somos livres para certas coisas, sim, eu tomo vinho. Aí ela fez, então vamos tomar o vinho. Eu disse, não, irmã, eu não quero causar bagunça entre a senhora e o seu marido, Ela falou entendeu? que era pecado porque você não convidou ela. Mas essa história de vinho é só no Ocidente que aconteceu isso, viu? De transformarem o vinho em pecado, porque na Europa não tem isso, não. Os cristãos que moram na Europa não tem isso, porque na Europa todo mundo toma vinho. É uma bebida que sempre, em todas as épocas, né? Mas quando veio a colonização, principalmente dos Estados Unidos, os primeiros protestantes que vieram para os Estados Unidos vieram com essas ideias de legalismo e tal, e que não podia beber vinho. E aí isso, como no Brasil também os missionários que vinham dos Estados Unidos eram missionários batistas ou presbiterianos e metodistas, tal, eles traziam também essa mesma ideia. Mas não tem, biblicamente falando, é pecado embriagar-se, mas não beber vinho. Porque senão como é que o senhor ia transformar água em vinho numa festa de casamento, né? Como é que ele ia fazer isso? Ele estaria promovendo, então, a, o alcoolismo numa festa de casamento? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E nem é suco de uva também, quando alguns falam assim, não, mas ele transformou água em suco de uva. Ah, tá, tá. Você foi num casamento e acabou o vinho, serviram suco de uva, você ficou tão alegre, né? Foi tão feliz o casamento. Bobagem, é porque é o legalismo, né, que vem com essas histórias. Eu sou filho, neto de italianos, né? Meu pai, eu cresci com um garrafão de vinho do lado da mesa. Meu pai tomava vinho todas as refeições e desde criança eu tomava também com ele, não o vinho puro, mas o vinho com água e açúcar, tomava sangria, né? Mas se você vai para a Itália, por exemplo, existe um tipo de vinho fraco lá, de baixo grau de álcool, que crianças levam na lancheira da escola. Levam na lancheira, porque lá é totalmente normal. Tinha um irmão até, que já está com o senhor, o Granite, que ele morava lá na Calábria, né? A família dele ainda mora lá, congrega o nome do senhor, lá no sul da Itália. Ele comprava uva e ele fazia o vinho no apartamento. Ele morava no apartamento e fazia o vinho no apartamento dele. Então, essa é uma invenção justamente dessa descendência de protestantes americanos que trouxeram isso para cá. Mas se você vai nos países europeus, os cristãos tomam vinho, né? O pecado é embriaguez, é beber demais e perder o controle. Isso é pecado. Isso é pecado. Agora, veja que também é pecado glutonaria, comer demais, né? Como alguém disse uma frase, os crentes não bebem, mas come que é uma bênção. O cara faz um prato assim que parece uma montanha de comida. Comer demais é pecado, é glutonaria. Beber demais é pecado, é alcoolismo. Agora, tomar o vinho, como é que nós vamos lembrar do Senhor na sua morte, né? Como é que o Senhor iria transformar água em vinho? Não faz sentido nenhum. Alguns falam, não, mas era vinho sem álcool. Amigo, você não consegue produzir vinho sem álcool se não tiver geladeira ou não tiver pasteurização. E o vinho sem álcool que vem no supermercado, ele é produzido vinho e depois eles fazem um sistema de aquecimento e extração do álcool no vinho. Mas não sai tudo, não. Tem um pouquinho de álcool lá, sim. Tem uma pequena porcentagem de álcool. Mas pode pesquisar na internet, você vai descobrir como é que é feito o vinho sem álcool. Não é que com uva você consegue produzir vinho sem álcool. Não, porque a uva fermenta. Pois é, irmão, eu continuo tomando vinho, não assim, não me embriago, porque eu não gosto de, quando saio para almoçar, eu não tomo, eu prefiro não tomar, assim em casa, Mas, né, mas, no mas sábado. se você não convidar os irmãos, é pecado. Daí sim, é um pecado grave. Pois é, eu não sei o que foi que deu na casa dela, né? Que ela disse, então, irmão, vamos tomar o vinho. Eu disse, olha, eu não quero
provocar, ser pedra de tropeço para vocês, não. Não, vamos tomar aqui. Eu sempre achei que não era pecado. Meu marido foi que disse. Mas como ela não entrou em contato até então, eu acho que ela contou para o marido e deu confusão. Não tem jeito. A religião hoje, ela está totalmente deturpada. E as pessoas seguem, porque os pastores, eles acham mais fácil proibir do que esperar que a pessoa tenha bom senso, né? E seja guiada pelo Espírito. Mas é isso, né? Infelizmente é assim. Mais Tá bom, alguma irmão Mário, pergunta? obrigada, viu? Nada. A Lusitânia falou da saia justa. Ah, não é, não está perguntando se saia justa é pecado. Pensa numa saia justa. Bom, irmãos, sendo assim, o que havia para o momento, Ok. Vamos estar, então, encerrando aí, irmão Jefferson, marca aí onde parou. Foi no verso. eu diria que parou. Versículo 12 ou 10. Né, 12, né? Vamos para o 12, né? Semana que vem? Isso. Então, semana que vem, a partir do 12. Isso. Vou até marcar Ok. aqui na Bíblia também. Vou parar a apresentação aqui. E a gente está encerrando aqui. Vamos dar boa noite a todo mundo, orar. Vou estar aqui parando a gravação.